Propósito nesse mês de novembro do recente vídeo que postei neste canal com o título Serviçais no país de brancos, índios e lobos, tenho recebido uma série de mensagens de e-mail de pessoas do Brasil inteiro. Quero destacar algumas e irei responder paulatinamente em outros vídeos essas mensagens que discutem exatamente aquilo que eu proponho no recente vídeo, falando da situação em que surgiu no Brasil o movimento pelas reparações e a luta por políticas de ação afirmativa para afrodescendentes, que acaba também beneficiando outras minorias sociais. E, por exemplo, a professora Solange Martins Coceiro de Lima, que foi minha orientadora na ECA, tanto no mestrado quanto no doutorado, nos anos 90 e início dos anos 2000, manda uma mensagem muito reflexiva que comentarei detidamente numa outra postagem que farei aqui, porque merece aquilo que ela discute sobre a situação das relações raciais no Brasil, merece uma análise que tentarei fazer. O professor Hamilton Richard, mais conhecido no mundo do hip hop, do rapper, como Big Richard, também mandou uma mensagem que discutirei no outro post. O Mauro Gomes Cetrone, formado em filosofia pela USP, que também esteve no início da luta, também manda uma mensagem comentando aquele vídeo, e eu pretendo de fato discutir com ele, estabelecer um diálogo com ele sobre os importantes pontos que ele levanta na sua mensagem. E hoje quero comentar uma mensagem também de um outro colega que era da USP lá nos anos 90, o Glauber. Eu comentarei primeiramente esta mensagem de Glauber em torno da questão levantada no vídeo que eu fiz, Serviçais no país de brancos, índios e lobos. Ali eu mencionava uma série de pessoas, colegas que participaram do início da luta, né? E é preciso reforçar que quando cheguei lá na USP em 1991, ingressei no núcleo de consciência negra que estava abandonado e demos novo fôlego, congregando uma série de outros estudantes da USP e de fora da USP, pessoas de fora da USP que também foram se agregar ao núcleo de consciência negra, que não era da USP, era na USP. Inclusive respondemos um processo da administração central que exigiu a retirada do designativo da USP, e nós tivemos que mudar para na USP e registramos a instituição como Núcleo de Consciência Negra na USP. Não tínhamos apoio nenhum da administração central, inclusive tivemos que ocupar o espaço físico das nossas reuniões, um galpão que estava abandonado lá aos fundos da Faculdade de Economia e Administração. Ocupamos mesmo na resistência várias colegas, estudantes de graduação em geral, como por exemplo a Kelly, a Suzana, e todas ali da FEFELESH, junto com outras, Fernanda. Havia alguns técnicos administrativos, homens e mulheres, técnicos administrativos, como Arnaldo. Existia uma senhora sexagenária, já aposentada, da USP, que também veio se agregar ao núcleo nesse projeto nosso de ocupar aquele espaço e instalar um cursinho pré-vestibular para pessoas carentes, estudantes carentes da periferia de São Paulo, isso em 1992, para negros e para também estudantes carentes. Me lembro que alguns integrantes do Racionais MCs chegaram a ser alunos lá desse cursinho pré-vestibular. Vários outros fizeram vestibular, ingressaram nas universidades de São Paulo a partir desse trabalho do cursinho pré-vestibular. Então foi lá com o apoio desse pequeno grupo. Tinha gente que não era da USP, por exemplo, a minha companheira Jane Maquet participou até daquele almoço no Maxud Plaza. A esposa de um colega que era da USP, Walter Tabacnix, que fazia cinema na ECA, a Dilma, também participou efetivamente dessa construção.
um colega nosso francês que estudava lá, o Paul Renier, que hoje é professor até aqui na Universidade Federal da Bahia, junto com a companheira dele à época, né, também participaram desse trabalho inicial de construção de uma ideia de que o Brasil é devedor dos negros, essa nação, em decorrência do trabalho escravo, os mais de 4 milhões homens, mulheres e crianças que nos mais de 300 anos de escravidão trabalharam para construir essa nação, e o resultado é que depois da abolição ficamos todos nós ao Deus dará. Então criamos a ideia de que o Estado brasileiro é devedor a partir de fundamentação política, filosófica, sociológica. Então eu queria dizer que essa ideia, no meu caso particular, não surgiu inclusive lá na USP. Quando o Brasil deixou de ser uma ditadura, na década de 80, eu era um adolescente aqui na favela de Salvador e já participava ativamente das discussões do movimento negro aqui em Salvador, nos debates sobre a nova Constituição brasileira, que se travava ali pelo ano de 1986, 87. Eu cheguei aí representando o movimento de favelados numa audiência pública no Congresso Nacional, e depois de aprovada a Constituição do Brasil, que agora completou 30 anos, as constituições estaduais tiveram que se reformar, inclusive a Constituição do Estado da Bahia, e nós do movimento negro, setores do movimento negro, tivemos uma participação ativa para que se criasse na Constituição do Estado da Bahia um capítulo do negro. E eu, como membro da comunidade do Calabá e do movimento de defesa dos favelados, já defendia naquela época uma ideia de proporcionalidade nas representações do negro em órgãos de poder, quer dizer, uma ideia de cotas, já em 1989, uma proposta da criação de uma lei da proporcionalidade. Cheguei a publicar artigos nos jornais, dar entrevistas, à época aqui, Jornal à Tarde tem vários artigos e entrevistas em que eu defendo a ideia de se criar na Constituição uma reserva para negros e índios e minorias sociais. Claro que não foi aprovado, mas pelo menos inserimos na Constituição um capítulo do negro. Lembro que essa questão na Constituição Federal ficou bem explícita também. Há vários capítulos, vários artigos da Constituição Federal que tocam nessa questão. Os índios, os indígenas brasileiros, os direitos deles foram contemplados na Constituição Federal, que considerou o crime de racismo no Brasil pela primeira vez na Constituição como um crime inafiançável. Quer dizer, graças a uma proposta de um deputado federal do PDT, o Caó, que era um baiano, mas ele foi eleito pelo Rio de Janeiro. Aliás, o PDT, no campo da esquerda, à época liderado por Leonel Brizola, foi o partido político que teve maior sensibilidade em acolher esse debate através, seja de Caó, seja do Abdias Nascimento, que foi um ativista do movimento negro histórico, que também era membro do PDT e chegou até a ser suplente de senador e assumiu a cadeira de senador em substituição a Darcy Ribeiro. Então essa ideia não surgiu exatamente inicialmente lá dentro da USP, mas nós sistematizamos a ideia das reparações a partir de ampla consulta bibliográfica sobre a história mundial, e pela primeira vez eu pessoalmente fui convidado para vir a Salvador em 1992 ou 93 para o primeiro seminário de universitários negros. Saí de São Paulo, vim a Salvador participar ao lado de uma advogada, Maria da Penha Guimarães, que foi outra que abraçou essa causa. E aqui pela primeira vez eu, num texto por mim escrito depois de consultar várias fontes, defendi essa ideia das reparações. Esse texto, que foi discutido no SENUM, Seminário Nacional de Universitários Negros, o primeiro seminário
se não me engano, em 1993. Ele foi publicado na íntegra, numa edição especial, numa edição de domingo do jornal O Estado de São Paulo, que estava numa disputa com Folha de São Paulo para ver qual dos dois, naquela praça de concorrência de mercado, qual dos dois abriam mais espaço para o debate racial. Isto em 1993. O Glauber, respondendo a ele, esse vídeo deverá durar uns 15 minutos e eu o cortarei e darei continuidade em outras postagens. O Glauber começa dizendo o seguinte, a propósito da minha postagem recente, intitulada Serviçais no País de Brancos, Índios e Lobos. Caro Fernando, no seu vídeo você cita Hobbes, ele está falando que eu cito Thomas Hobbes, um filósofo do século XVI, se não me engano, ele diz, vale lembrar que Hobbes afirmava que o objetivo da tolerância não é o consenso, mas a coexistência. Diz Glauber, na sua mensagem a mim dirigida, a sua fala, Fernando, a mim parece a de alguém indignado com a falta de consenso dos negros em relação a uma pauta criada por você, ou seja, por mim, o Fernando Conceição. Como assim? Os pretinhos não concordam entre si? Você acha isso um absurdo, Fernando? Não, Glauber. Eu não acho absurdo que as pessoas não estejam de acordo em relação a vários pontos de vista. Inclusive, o meu objetivo na minha mensagem não é reivindicar a tolerância ou o consenso entre os negros brasileiros, os afro-brasileiros, ou o movimento negro organizado. Eu não objetivo tolerância, mesmo porque eu não acredito na ideia de tolerância. Eu sou mais Frantz Fanon, que fala na luta, inclusive com o uso da violência. A violência, se não em estado bruto, pelo menos a violência discursiva, e eu tenho me munido desse instrumento para afirmar aquilo em que acredito, pagando um preço por isso. Há professores, colegas meus, na minha faculdade, no meu departamento, em reunião, dizem, olha, nós não nos aproximamos de você, Fernando, professor, porque nós temos medo de você. Eu digo, é para ter medo mesmo, seus como é que eu posso dizer, beneficiários desse sistema de coisas que trata os brancos no Brasil, ou aqueles que têm a pele clara no Brasil, como privilegiados, né, de um Estado que foi construído por todos nós, mas que exclui até hoje, por uma mentalidade escravocrata, né, a maioria da população dos seus benefícios, como é o caso da universidade. Em breve eu vou postar aqui a minha análise de como é que eu estou vendo a universidade brasileira hoje, diante da proposta do presidente eleito Jair Bolsonaro, né, de tentar discutir o fim de alguns privilégios ou privilégios que vêm se calcificando dentro da universidade. Mas não é o caso agora. Vamos voltar aqui a Glauber, que diz, como assim, os pretinhos não concordam entre si? Você acha isso um absurdo porque eles não concordam com a ideia criada por você, que foi a ideia das reparações? Não, não acho um absurdo. Acho que nós estamos num enfrentamento. E eu me lembro que, à época, quando surgiu a ideia das reparações, todos esses adversários, não adversários de Fernando, pessoalmente, eles estavam preocupados com a ideia das reparações, porque essa ideia, ao contrário do que historicamente reivindicava o movimento negro, ela focava num ponto até então, digamos assim, esquecido na pauta da agenda do movimento negro, que faz o discurso da moralidade, do reconhecimento, da tolerância, da convivência, né? Quer dizer, então, o discurso moral, uma das coisas que nós que criamos a ideia das reparações tivemos cuidado, foi extrair toda a ideia moral das nossas reivindicações. Eu não quero que o branco deixe de
ser racista, né? E deixe de me tratar de forma racista. Não é isto. Nós fizemos uma análise econômica, porque a situação do negro no Brasil não é uma questão moral, é situação econômica. Nós somos os pobres. Nós somos aqueles com a conta bancária no vermelho. Isso é, se temos conta bancária, não temos fiadores, não temos acesso a crédito. Quer dizer, trata-se disso. Portanto, tratou-se o movimento de reparações de calcular o trabalho dos nossos ancestrais, atribuir-lhes um valor. Chegamos aos 6 trilhões e 400 bilhões de dólares como a dívida que a sociedade brasileira tem até hoje, que não foi paga até hoje, 2018, aos afrodescendentes, e tratamos de entrar na Justiça Federal com uma ação declaratória contra a União, dizendo que a União tem que reconhecer essa dívida histórica que tem para com os negros. Lembro que quando nós ingressamos na Justiça, a repercussão foi geral. Se você procurar nos arquivos do Fantástico, inclusive eu já postei aqui na internet a reportagem do Fantástico que repercute o ingresso nosso com uma ação declaratória contra a União. E dessa ação declaratória tem lá o nome, eu acho que de 15 pessoas que assinam, inclusive de uma ex-escrava que morava no interior de Minas Gerais e que se encontrava viva. Acho que o Guinness Book a considerava o ser humano vivo mais velho naquele momento. Isso é 1993. Nós ingressamos com a ação cobrando do Estado brasileiro o reconhecimento da dívida que tinha para conosco. Isso não foi uma ação de nenhum partido político, foi uma ação da sociedade civil. E nós estávamos lá à frente dessa ação. Eu já disse aqui qual foi a resposta da União. A resposta da União foi simplesmente se omitir, negou a responsabilidade, dizendo, está lá escrito, o advogado-geral da União à época responde ao juiz que era titular, juiz ou juíza, que era titular da ação essa que foi protocolada pela advogada Maria da Penha Guimarães, que era da Ordem de Advogados do Brasil, e pelo professor Antônio Junqueira, então diretor da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, que protocolaram essa ação em nome do movimento, do nosso movimento, em nome daquelas pessoas. Qual foi a resposta da União? O Brasil não tem nenhuma responsabilidade. Se vocês quiserem cobrar alguma coisa, vocês negros, cobrem de Portugal ou da Inglaterra. Essa é a posição da União, né? À época, quando nós entramos com a ação declaratória. E aqui o Glauber prossegue. Então, veja bem, eu não estou querendo consenso, né? Aliás, eu sou mais a favor do dissenso do que do consenso. Quem me conhece sabe disso. Agora, apresente argumentos, não aqueles argumentos falaciosos que gente como Sueli Carneiro, Hélio Santos, outros setores lá do movimento negro do Rio de Janeiro, ao qual nós procuramos em várias partes, né? Quer dizer, mas vocês estão cobrando dinheiro. Sim, dinheiro mesmo. Mas quem é que vai pagar os assassinatos dos nossos ancestrais, os sofrimentos, etc. Quer dizer, não se quantifica, não se dá valor às nossas perdas culturais, morais, etc. Esses eram argumentos deles, enquanto nós reivindicávamos, não, que a União assumisse a dívida de 6 trilhões e 140 bilhões e distribuísse entre os afrodescendentes. Lembro que, à época, nós fizemos um cálculo, cada afrodescendente teria direito a receber 102 mil dólares. E geralmente os argumentos eram, mas o que eles vão fazer com esses 102 mil? Tem gente que vai tomar isso de cachaça. Eu disse que se tomem de cachaça. Qual o problema? Mas eu já participei de debates nesse período, acalorados com setores do movimento negro à época, que eram contrários, dizendo o seguinte, eu mesmo não quero receber. Eu disse, tá bom, você não quer receber, você terá direito, você doa para mim, ou doa para alguma instituição de caridade. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou juntar o que eu tenho direito junto com outras pessoas e vamos empreender. Vamos criar empresas, vamos nos juntar, vamos fazer cooperativas, vamos fazer empresas, jornais, seja lá o que for, indústria. Mas esses eram os argumentos que se tinha.
à época, meu querido Glauber. E eu os acolhia e debatia abertamente, apesar de muitas vezes, conforme já disse no vídeo anterior, sair agredido debaixo de vaias desses setores calcificados do movimento negro, que continuam, viu? Esses setores continuam aí. Hoje, claro, hoje a ideia das reparações, como diz o filósofo, ela é tão justa, tão verdadeira, que com o tempo, nós que éramos criticados à época, que éramos minoria, com o tempo a ideia foi assimilada pelos setores do movimento negro. Hoje não há um setor do movimento negro, a não ser esse ultra conservador, ultra direitista, que não acolha essa ideia. Veja, até Joaquim Barbosa, com quem eu convivi durante 3 ou 4 meses em Nova York, no final dos anos 90, quando lá estive como visit escola da New York University, sob o comando do professor George Woods, e ele lá esteve na Colômbia, na Universidade de Colômbia. Chegamos a brigar, quase saímos aos tapas num almoço. Ainda vou contar isso com mais detalhes, porque a ideia dele era de que não precisava isto, que o negro tinha que se esforçar por si, que isso ia diminuir, digamos, os negros, o recebimento desse valor devido pelo Estado gigolô que é o Brasil, gigolô dos negros, né? Parasita, e os brancos que se beneficiam com isso. Ele diz aqui, Glauber, se o movimento negro tem um futuro, ele consiste justamente em abandonar a busca pelo consenso. Eu discordo de você. Nós podemos ter divergências quanto, digamos assim, às táticas a serem trilhadas, mas há um momento que você precisa do consenso, meu amigo. Isso inclusive emula Kant com a ideia da Liga das Nações. Quer dizer, para evitar os conflitos, as guerras, tem determinados momentos que nós temos que deixar de lado as nossas diferenças e buscar o consenso, em busca de uma causa comum. Qual é a nossa causa comum? É a superação da miserabilidade do negro. Nada melhor para isso do que políticas de ação afirmativa, do que você, o Estado, ser forçado a nos indenizar. Indenizar com dinheiro. Não é indenizar como fez, por exemplo, o Papa nos 500 anos de descoberta do Brasil, que fez uma declaração reconhecendo que a Igreja Católica tinha uma dívida moral para com os negros. Ou José Sarney, presidente, presidente do Brasil em 1988, no centenário da abolição da escravatura, também foi para a TV dizer que o Brasil tinha uma dívida moral para com os negros, etc. Que dívida moral? Eu lá sou cristão, porra, para ficar querendo pagamento de dívida moral. Eu quero o meu dinheiro, porra, na minha conta e na conta de vocês, negros, fudidos, né? Negros que estão aí, coitados, desempregados, a maioria dos desempregados, né? A maioria dos pobres, dos favelados, dos que moram no morro, né? Por não ter crédito, não ter grana, num país que é a 8ª economia do mundo. Então, meu amigo, a determinados momentos a gente tem que buscar o consenso. Nesse sentido, você deve ter visto o discurso ontem feito pelo presidente francês, o Macron, nos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial, em que ele diz exatamente isto. Quer dizer, todas as nações, nós temos nossas diferenças, mas nós temos que, em determinados momentos, para superar, digamos assim, os conflitos, né, buscar o consenso, né? Algum tipo de acordo comum deve haver entre os negros para que a gente superasse essa condição. Porque quem que se beneficia dessa divisão, dessas divergências todas que há entre nós, do ódio que nós nutrimos contra o outro? Quantas vezes eu já fui atacado aqui dentro dessa universidade, a Universidade Federal da Bahia, e quem estava, digamos assim, não por trás desses ataques, quem estava à frente desses ataques, evidentemente pessoas guiadas por trás por setores brancos da universidade, né? Quem estava à frente me atacando eram os negros. Aquela ideia de que se você quiser enforcar um negro bem enforcado, dê uma corda a outro negro, que o negro saberá amarrar muito melhor o outro negro. Então, deve haver um momento em que a gente deva buscar o consenso, Glauber, em fim de um ideal maior. Ele até que fala, Glauber, esse ideal liberal de busca de um consenso racional sobre o melhor para todos não vai levar os pretinhos a viver juntos em uma sociedade
onde a diversidade predomina. Eu acho que a premissa está errada. O consenso não é um ideal liberal. O consenso é um ideal do bom senso. Não é? Não se trata de ser liberal. Quem tem bom senso, diante das divergências, diante das diferenças, busca algum ponto de equilíbrio. Isso é o consenso. Não precisa ser liberal, ou ser conservador, ou ser de esquerda. Trata-se, inclusive, de lógica. Quer dizer, é lógico, se você está numa situação em que todos perderão, e nós negros todos perderemos, se continuarmos nessa luta fratricida entre nós, né, sendo o que aponta o dedo para o outro, né, quem vai estar vitorioso com isso, quem vai estar ganhando com isso, né, são esses setores, seja de esquerda, liberal ou conservador, né, dominado por não negros. Ele aqui, Glauber, continua dizendo o seguinte: isso não significa que não possa haver unidade entre os pretinhos, mas isso não pode ser o pressuposto da ação, pois, como preferimos dizer, na esquerda, o Glauber se coloca como de esquerda, não sei que tipo de esquerda ele é, a unidade surge na luta. Eu não acredito em unidade, não possa haver unidade. Não é unidade que nós buscamos pluralidade, meu amigo, certo? Pluralidade, e dentro do consenso, né? Quer dizer, dentro da pluralidade você busca o consenso para alguns pontos, algumas causas. Se o problema do negro brasileiro é ele ser descapitalizado, o que nós podemos fazer para capitalizá-lo? Oferecer instrumentos que permitam a sua capitalização para ele disputar no mercado, meu filho. Isso aqui é um país capitalista, não é isso? Uma sociedade de classes, certo? E você tem disputa, você tem concorrência mercadológica no campo do saber, no campo econômico, no campo social, no campo da habitação, no campo da saúde, no campo, digamos, da lápide, onde você vai ser enterrado. Portanto, você tem que se capitalizar dentro desse país, não ficar rezando ou buscando autossatisfações nas religiões. Também pode ser, mas isso não vai melhorar a sua vida material de existência, a menos que você se aliene diante dessa dura realidade, feche os olhos, não veja que nós continuamos sendo os que andam a pé, né, os que têm mais dificuldade de acessar os benefícios gerados pela riqueza nacional. No mais, diz meu amigo Glauber em sua mensagem, conte comigo em causas que, no meu entender, representam algum avanço político para os pretinhos, como foi a sua luta, ou seja, a luta de Fernando Conceição pelas cotas. Ele diz ainda, você talvez não saiba, mas eu tenho imenso apreço pela sua pessoa e vi de perto sua luta e a de Nilma. Nilma era um outro colega que fazia, à época, se não me engano, acho que física ou química na USP e que ajudou bastante a luta pro cotas, que surgiu lá na USP. A sua luta e a de Nilma na USP durante o período que você relata no vídeo anterior, Serviçais no País de Brancos, Índios e Lobos. Posso dizer até que te vi literalmente pelado na cruz, algo que ficará na história do movimento negro. Esse episódio que ele fala é que quando nós criamos o Comitê Procotas na Universidade de São Paulo, isso foi em 1995, esse comitê nós resolvemos, naquele ano específico, acho que 1995 ou 96, todo dia 13 de cada mês, fazer um ato público dentro do campus da universidade para constranger a administração central. Então, todo dia 13, exceto se o dia 13 caísse no domingo, nós realizávamos um ato para incomodar a administração central para que ela abrisse o debate sobre cotas, né? O Conselho Universitário. Então, um dos atos foi queimar pneus no portão de entrada principal, um dos atos foi fazer um despacho para Exu no portão de acesso à reitoria, e um outro ato, esse foi no dia 13 de maio daquele ano, 1996, se não me engano, nós fizemos uma performance que foi transmitida ao vivo pela TV Cultura e outros jornais, outras mídias, né, em que nós pregávamos uma pessoa numa cruz que nós construímos,
Além disso, esse que ele fala aqui foi quando eu fiquei nu. Isso foi um outro ato em que nós resolvemos, nós do Comitê Procotas, inclusive o Big Richard estava presente, nós resolvemos tirar a roupa, ficar pelado em frente à universidade, à reitoria da universidade. Só homens, membros do Comitê Procotas. Nós ficamos num dia 13, não sei se foi 13 de junho ou 13 de abril, foi num dia 13, né, num determinado horário, no horário de almoço, onde havia muita movimentação, porque o restaurante universitário fica perto, também a residência. Nós todos, adredemente entregando um manifesto ao Conselho Universitário, possivelmente foi uma reunião do Conselho Universitário, nós todos ficamos pelados diante da universidade, numa metáfora para dizer que essa situação do negro está pregado na cruz e está nu com a mão no bolso. Eu voltarei ao assunto comentando as mensagens de Solange Coceiro, de Mauro Golpe Fessetrone e de Hamilton Richard. Um abraço e viva ao mês da consciência negra.